Bom, eu estou aqui com uma máquina, né, que eu tinha dado um nome aí só para fazer um teste de labrador. Eu vou alterar agora para Hércules, né? Eu gosto de aviões, né? De aviões militares, tá? E eu vou alterar aí essa máquina, né, para o nome Hércules, né? Em homenagem aí ao avião de grande porte da FAB, né? Que é o Hércules. Tá? E ela vai ser o nosso servidor DNS. Então eu vou alterar aqui o desculpa, o hostname, tá? Só apagar aqui, colocar Hércules. Opa. E vou alterar o arquivo hosts. Certo? Basta agora eu dar um reboot. Só repetir o processo para outras máquinas e a gente vai ter aí os nomes. Bom, a gente vai configurar agora essa máquina que eu dei o nome de Tucano. Essa máquina ela tá com IP aí 172.16.0.200, tá? Acontece que meu roteador ele trabalha, né? Ele está trabalhando, né, na faixa de 192.168.0 alguma coisa. Então vamos alterar a configuração dessa interface, né? Como é que eu faço? Sudo .tiny network interfaces. Tava lá com a EMP0S3, essa daqui não está mais configurada, né? Vou comentar. E essa aqui está estático já. 192.168.0. Eu coloquei a máquina Hércules, né, que vai ser a máquina servidora, com final 200. Então vou colocar 201. A máscara é a mesma, tá? Broadcast 192.168.0.255. A rede 192.168.0.0. Certo? Vou sair, né? Vou gravar isso aí. Agora reinicio minha interface de rede. Ifconfig. Vou ter que limpar essa interface de rede. Para eu limpar essa interface de rede, eu dou flush. Então, sudo IP addr flush emp 0s3. Restartar de novo. Agora foi 92.168.0.201, certo? Bom, basta a gente agora fazer isso aí, né, na próxima máquina. A minha outra máquina é a máquina grip, e eu vou ficar com as 3 máquinas na minha rede
física, né? O IP da minha máquina, né, agora, se eu não estou enganado, é 0106. Eu vou verificar aqui. Final 106. Eu vou tentar dar um ping. 192.168.0.106 e está enxergando, ou seja, a minha máquina virtual está pingando minha máquina física, tá? Essa máquina já está na minha rede física, na minha rede Wi-Fi, certo? Vou fazer isso para as outras máquinas e depois a gente volta. Bom, eu estou aqui na minha máquina Hércules, né, que vai ser a minha máquina servidora, né, que vai prover o serviço de DNS na rede de resolução de nome, tá? E o que é, né, esse serviço, né? O que esse serviço faz, né? Esse DNS, né? Ó, é o Domain Name System, né? O que esse serviço faz? Na verdade, isso aqui é um sistema de nome de domínio, né? Basicamente, né, um DNS, ele faz uma associação entre um endereço IP, né, seja ele IPv4 ou IPv6, com um nome, tá? Então, se você quiser acessar uma outra máquina, né, um servidor ou qualquer outra máquina, tá? É possível que você acesse essa máquina pelo nome, sem precisar saber o endereço IP dessa máquina, tá? Graças a esse tipo de serviço, né, que a gente tem a internet hoje, né? Hoje, quando a gente faz o acesso, por exemplo, a um site, né, digita lá globo.com e dá um enter, né, na verdade a gente sabe o nome, né? A gente não precisa saber o IP onde está hospedado lá, globo.com, o Facebook, né, ou o WhatsApp, né, ou o UOL, ou qualquer outro site, né, o site do próprio instituto. A gente não precisa saber, né, qual IP digitar lá no browser para poder acessar essas máquinas, esses servidores, tá? Basta a gente digitar o nome e dar um enter, né? E o servidor de DNS ele vai fazer o que? Como ele está associado, né, um nome a um endereço IP, né, ele devolve para você o endereço IP e você faz a conexão diretamente com essa máquina, tá? Então, basicamente é isso. É essa a função de um servidor DNS, tá? Uma das aplicações que permite, né, a gente usar esse tipo de serviço é o Bind, né? Então, para a gente instalar ele, vou colocar aqui o sudo apt-get install Bind 9, né? Instalou, tá? O nosso serviço e basicamente, né, eu vou só confirmar aqui, ó. Bom, o serviço está rodando, né, ó. Ele já está ouvindo, por padrão ele escuta na porta 53, né? Então, se a gente der usar uma aplicação, por exemplo, como o Nmap, né, escanear as portas abertas de uma máquina, é possível já observar que a porta 53 está recebendo requisições para serviço de DNS, tá? A princípio, a gente já tem um DNS funcional, tá? É possível já utilizar essa máquina Hércules como um DNS, né? É o que a gente vai fazer agora, tá?
Bom, para a gente configurar, né, utilizar aquele servidor DNS que a gente acabou de instalar, né, que a gente não fez ainda nenhum tipo de configuração nele, a gente apenas instalou, a gente precisa configurar agora, né, nas máquinas clientes, né, e dizer para essas máquinas que a gente vai utilizar aquele servidor DNS, tá? Se eu tentar, deu um ping, né? Vamos dar aqui um ping www.uol.com.br, né? Ele fala que não é um host acessível, né? Ele desconhece esse host, tá? Beleza, vamos dar uma olhada lá no nosso arquivo de configuração das interfaces, tá? A gente acabou não colocando aqui um gateway, né? O que é um gateway? O gateway é aquele endereço que permite que tenha aquele endereço, né, que o seu computador envia, né, pacotes que ele não sabe para quem ele vai enviar, tá? Então ele não conhece o endereço, ele não conhece esse wall.com.br, ele envia para o gateway, tá? Então o trabalho do gateway é exatamente esse, né? É permitir que pacotes dentro da sua rede local saiam para fora da sua rede local, né? Que acessem outra rede, tá? Que seus computadores se comuniquem com uma rede externa, certo? O gateway nesse caso, né, é o nosso roteador físico, né? O meu roteador físico aqui, roteador sem fio, ele tá com o IP 192.168.0.1, né? E ele realmente, né, se a gente parar para pensar na infraestrutura de rede doméstica, aí, com uma rede sem fio, né, o seu computador sem fio, para ele poder acessar o wall.com.br, ele precisa enviar um pacotinho para o roteador, tá? Então é ele que vai permitir que o meu pacote saia da rede, tá? Beleza, vamos salvar isso aí, certo? Eu vou reiniciar minha rede, tá? E vou tentar de novo. Agora eu quero que pingue o wall. Ainda não pinguei o wall, porque eu defini quem é o meu gateway, certo? Mas até agora eu não falei qual é o servidor DNS que essa máquina Gripen vai utilizar, tá? Ela não tem DNS configurado. Eu poderia ter configurado lá no arquivo de configuração, onde estão as configurações de endereço IP, né? Ou eu posso configurar aqui, né, que é mais usual, no /etc arquivo resolve.conf, tá? Se eu entrar nesse arquivo resolve.conf, não tem nada aqui, né, por enquanto, né? Poderia ter, tá, alguma coisa, mas nesse caso não tem. Então quando não tem, eu vou fazer o que? Eu vou colocar um name server, tá? Que é o que? O meu endereço de DNS, o IP do DNS que eu quero utilizar, que é 192.168.0.200, que é o endereço de IP da máquina Hércules, tá? Que foi onde a gente acabou de instalar o serviço bind 9, beleza? Eu vou sair, quero gravar isso aí, vou reiniciar minha rede e agora eu vou tentar pingar a máquina wall. E agora sim, agora ele consegue acessar essa máquina, tá? Por que ele conseguiu? Porque ele tentou, né? Ele tentou encontrar www.uol.com.br, ele não conhece isso, tá? Então ele manda pro roteador, aliás, ele manda para um DNS para resolver o nome através do roteador
do roteador sem fio, tá? Devolve o IP, né, no caso o DNS vai devolver o IP desse nome, né, e a sua máquina vai acessar. Claro que o servidor DNS, lá o Hércules, né, bem provavelmente que ele não tenha no cache, né, em algum arquivo, né, qual é o endereço IP do UOL. Então o que aconteceu, né? O seu computador enviou um pacotinho lá UDP para a máquina Hércules, chegou, né? Ó, o Gripen quer acessar o UOL.com.br. O que a máquina Hércules fez? Ele mandou, né, através do seu roteador sem fio para um outro DNS, tá? Que já por padrão, né, vem configurado nos arquivos de configuração do bind, perguntando qual é o IP do UOL, né? Quando ele faz isso, né, o outro DNS fora da sua rede local devolveu para o Hércules qual é o endereço IP, e o Hércules devolveu para o Gripen qual é o endereço IP, e o Gripen conseguiu pingar, né? Então, basicamente, foi esse o processo aí de descoberta do IP do UOL.com.br, e essa é a função de um serviço DNS. Tá joia? Você pode ver também, né? Existe um aplicativo, né? Deixa eu dar uma atualizada nele aqui. Ele chama DIG. Deixa eu instalar ele. Já estava instalado. Esse aplicativo a gente pode testar, né, um serviço DNS. Então eu vou dar aqui, né, ó, www, vou colocar um site que a gente não acessou ainda, tá? Ou seja, né, que o nosso servidor DNS, lá, o Hércules, ele não conhece, tá? E depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Vou colocar um parâmetrozinho aqui. Então tá aqui, ó. Se a gente observar aqui no final, né, o tempo, né, o carry time, né, 772 milissegundos, né, ele levou, tá aí o servidor do Hércules, né, o 92.168.0.200 na porta 53, tá, e ele levou esse tempo aí para conseguir lá buscar, né, o IP da Globo.com, né? Se a gente olhar ali em cima, Answer Section, né? A gente consegue ver lá, né, o IP 186.192.815, tá? Que é o IP que está associado, né? Esse Azinho aí, né? Significa que está associado ao IPv4, certo? O IN significa que é um IN de internet, né? E o www.globo.com aí, que é o nome que está associado àquele IP, tá certo? Se eu executar de novo esse comando, uma outra curiosidade aí, né, ó, se a gente observar, existem várias premissas aí para configuração direta de endereços, de nomes e endereços, né? A representação de 4A, né, são
para IPv6, tá joia? Então, se a gente executar de novo, né, esse comando, se a gente for ver agora o carry time, 1 milissegundo, então caiu drasticamente aí, né? Por quê? Porque o nosso serviço DNS armazenou, né, esse endereço IP, né, para esse nome, globo.com, e agora não foi realizada mais uma busca, né, fora da nossa rede local. Nosso próprio serviço DNS já resolveu esse nome, né? Ele já tem na base de dados dele esse nome, né, globo.com, e o IP associado a ele. Tá joia? Uma coisa que tá, né, que ia passando aí, ó, despercebido, que a gente vai precisar saber depois da configuração do servidor DNS, é essa coluna. Não consegui selecionar, mas a coluna que mostra esse número, a segunda coluna de resultado aí, né, do Authority Section, né, ou Additional Section, tá? A segunda coluna aí, ó, 172.798, né? A gente pegar lá o valor de cima, né, 129.600, isso aí em segundos, tá? E quando é consultado um DNS, né, o servidor ele envia junto com as informações solicitadas um tempo de vida, né, para que essa informação seja armazenada em cache. Então, o nosso servidor DNS ele vai armazenar essa informação, esse IP relacionado, associado a esse nome globo.com, durante esse tempo, né, de 129.600 segundos, tá? Então é importante a gente entender isso aí para na hora da configuração a gente vai passar por isso aí novamente, tá? A gente executar de novo, né, o globo.com já diminuiu, né, 129.488, tá? Então esse tempo ele vai diminuindo até zerar e exigir que faça uma consulta de novo no DNS, tá joia? Bom, para fazer a configuração do nosso servidor DNS, né, eu vou deixar um vídeo recomendando aí que vocês assistam o vídeo para entender melhor o que é um servidor DNS, né? Mas basicamente o servidor DNS, né, é um tipo de serviço que ele cuida, né, de fazer uma associação entre um nome e um endereço IP, tá? Então, se você tem nesse exemplo mesmo aqui, ó, né, Hércules, né, isso aqui ele vai fazer uma associação para um endereço IP, certo? Por exemplo, né, o IP aí 192.168.0.200. Então, você buscar na rede, né, a máquina Hércules, ele vai fazer essa conversão, né, essa associação e entregar para você o endereço IP, tá? Por que existe esse tipo de serviço? Existe para facilitar a nossa vida, né? A gente não precisa ficar decorando o IP de todo mundo, né? Basta saber o nome da máquina para a gente conseguir acessar o serviço que a máquina oferece, tá? Uma outra coisa é sobre zona direta e zona reversa, né? A gente vai configurar os dois tipos de zona, tá? Tanto a reversa como a direta. A direta é exatamente isso que eu falei, né? No caso da internet, por exemplo, a gente tenta uma conexão lá, por exemplo, ao .com.br, isso é um nome, né? Um DNS, aqui, né, qualquer aí que está configurado na sua máquina, no seu roteador, ele vai buscar, né, que IP que é esse,
que IP que é esse aí para você poder acessar, né? Porque para você acessar, você precisa saber o IP, né? Certo? Não o nome. O nome é só para facilitar a sua vida, né? E a zona direta ela faz justamente isso, né? Associação de um nome para um endereço IP. A reversa ela faz do IP para um nome, tá? Então, se você faz um traceroute, por exemplo, né, que é para consultar o caminho que percorre um pacote, esse pacote, quando você for analisar, né, o percurso, né, o caminho que esse pacote percorreu, você vai notar que cada nó, né, possui um nome, né? Então, você só está conseguindo enxergar, né, saber qual o ponto, o nome que esse pacote chegou, que ele passou, justamente pela zona reversa. Né? Por quê? Porque chega um IP, né, e faz uma associação desse IP com um nome e apresenta o nome, certo? Para a gente conseguir fazer toda a configuração, a gente precisa acessar o diretório do bind, certo? E aqui a gente encontra alguns arquivos, né? O arquivo de configuração do bind é o arquivo named.conf. Esse arquivo named.conf a gente possui, né? Ele possui 3 includes, né? Que é para fazer a inclusão aí de algumas informações que estão dentro de outros arquivos. E a gente tem o primeiro arquivo, né, que é o named.conf.options, né, que esse arquivo são opções gerais, né, que, por exemplo, é possível colocar nesse arquivo qual é a porta que você quer que o daemon do bind, né, que é o serviço DNS, fique ouvindo, né, para responder solicitações. Tá? Segundo, aí a gente tem o named.conf.local, né, que são as configurações locais do nosso servidor DNS, tá? E o named.conf.defusones, né? Esse arquivo ele possui alguns endereços DNS padrão, né, na internet. Então, quando você começa a utilizar aliás, um servidor DNS que nunca foi utilizado, ele não sabe o endereço de ninguém, né? Então ele vai fazer o que? Ele vai consultar outros DNS para começar a guardar essas informações dentro dele, né? Para começar a oferecer essas informações para os clientes, tá? Por isso que no teste que nós fizemos, né, foi possível notar a demora da primeira consulta. Por quê? Porque justamente aconteceu isso. Foi buscar lá em outros DNS, né, depois que ele conheceu, né, ele armazena essas informações no próprio registro dele, né, e depois numa outra consulta ele não precisa ir buscar essa informação fora em outro DNS, mas no início ele precisa, porque ele não conhece, tá? Então, que arquivo que a gente vai usar para configurar nossa máquina? A gente vai usar o segundo, né, que são as configurações locais, tá? Então vamos acessar o segundo. Bom, aqui a gente tem o arquivo, né, de configuração local. E o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa criar as zonas, né, tanto a zona direta como a zona reversa. Tá? Vou colocar aqui a zona direta, né, que é a primeira zona que a gente vai criar. // é comentário, tá? Então, zone. Eu vou colocar aqui, né, vou colocar a zona que seria o domínio ifsp.br, tá? E dentro dessa zona eu vou colocar aqui o meu servidor DNS é do tipo master, né? E ele tem, né, um arquivo de configuração dessa zona direta, certo? Arquivo de configuração eu vou criar ainda,
vou criar em etc, né, onde ficam os registros, né? Barra bind, barra, vou chamar de direta.db, certo? Para criar a zona reversa, muda pouca coisa, tá? A zona reversa é o seguinte, né? Vou colocar e depois explico, né? Estou trabalhando aqui com IP 192.168.0 alguma coisa, tá? Qual que é qual é a importância né, de valores, né, de um IP, né, da esquerda para a direita, né? Você tem aqui, ó, rede, né? Depois rede, depois rede, depois host, que seria o 200, que é o nosso servidor Hércules, né? Aqui você tem o grau de importância aí da direita para a esquerda, é o contrário, né? Então você tem Brasil, IFSP, o nome da máquina, certo? Então você tem aí o grau de importância a partir da direita. Aqui você tem o grau de importância a partir da esquerda. Então o que a gente precisa fazer? Inverter o IP, tá? Inverter, certo? Então qual que é o grau de importância? O grau de importância tem que ser da direita para a esquerda. Então 192.168.0. Por que eu parei aqui? Eu parei aqui porque isso aqui é rede, tá? A partir desse zero são as máquinas. Essas máquinas eu vou configurar dentro do arquivo de configuração, tá? Continuando, o grau de importância, mais importante ainda, tá o que? Né? Tá a raiz, né, da internet, né? Então, in addr.arpa, né? O que é ARPA? ARPA é a raiz, né? Na verdade, quem buscar aí a história da internet, né, vai ver que tudo começou com a ARPANET, tá? Então, dentro dessa zona, master tipo file etc bind reverse, chama, né? .db, tá? Então eu tenho aí pronto, né, minha zona direta e minha zona reversa, certo? Eu vou sair e vou reiniciar o meu serviço. Não deu erro, beleza. Agora a gente precisa criar esses dois arquivos, né? O arquivo direta.db e o reversa.db. Se eu der um ls aqui, ó, eu vou observar observar dois arquivos aqui, ó, db.127 e mais à direita db.local, tá? Esses dois arquivos são arquivos padrões de configuração tanto de zona reversa como de zona direta. Então eu vou aproveitar esses arquivos, tá? Para não ficar digitando toda a codificação, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou copiar db.127 para reversa.db, certo? E vou copiar dblocal para direta.db. Vou dar um ls. Eu já tenho meu arquivo aí direta.db e tenho o reversa.db. Bom, a gente vai entrar aqui no arquivo padrão de configuração, tá? Da zona direta, e a gente tem aqui o que? Tem a primeira linha, que significa que
esse tempo é o tempo que o arquivo vai permanecer lá no cliente, tá? Quando ele consultar o DNS, o arquivo de resposta ele vai permanecer em cache no cliente 604.800 segundos, né? Na segunda linha a gente tem na primeira coluna aqui um arroba, né? Que significa que eu vou utilizar o próprio nome do servidor DNS, né? Uma classe de internet, e o SOA, né, que é o início de autoridade, ou seja, quem que é a autoridade desse meu servidor? A autoridade desse meu servidor é o Hércules, né? Então eu vou colocar aqui, né, o Hércules.ifsp.br. Esse ponto no final ele deve ser mantido, tá? Por quê? Porque esse ponto é a raiz da internet, tá? O que vem antes do BR, certo? Root é o administrador, tá? É o usuário administrador desse servidor DNS que está, né, no domínio ifsp.br, certo? Aí mudar para 1 aqui, né? Isso aqui significa o que, né? A cada 604.800 segundos, um servidor, né? Se existisse um servidor escravo, ele ia ficar consultando esse servidor mestre, né? Que nós definimos como master, as configurações. E se caso ele verificar que esse campo foi alterado, ele entende que ele deve atualizar suas configurações. Ele vai tentar fazer isso, né, a cada 604.800 segundos. Se não conseguir, ele espera para tentar de novo 86.400 segundos. Se ele não conseguir, ele vai esperar 2.419.200 segundos, tá? E caso algum cliente, né, ou slave, algum outro cliente consultar, né, algum nome nesse servidor e não encontrar, ele deve, né, guardar esse arquivo, né, esse tipo de resposta durante 604.800 segundos, tá? Aqui a gente tem o NS, né, que significa o que? É o meu servidor DNS, é o Hércules, né? O Hércules.ifsp.br, tá? O Hércules, ele deixa eu ajeitar aqui. O Hércules ele vai estar associado quando é um único Azinho, né? Significa que é um IPv4, tá? Ao endereço IP 192.168.0.200, certo? E essa outra configuração aqui é para IPv6, certo? Não vou usar. Alguns outros, nossas outras máquinas, né? Então tem o Tucano, que está com o IP, deixa eu verificar, (201) 192.168.0.201, e o grip nove dois 168.202, certo? Então são essas três máquinas que eu possuo aí, né, e que eu quero dar nome, beleza? Vou sair do arquivo, salvar, vou reiniciar o meu servidor bind. Não deu erro, então o arquivo está correto. Agora
vamos editar o reversa.db, tá? O reversa, a configuração é a mesma, tá? Muda pouca coisa também. .ifsp.br. Que o meu DNS é o hercules.ifsp.br, tá? E aqui aparece PTR, né? PTR, na verdade, é para fazer exatamente o que? O oposto, né? Qual é o endereço, né? O endereço da máquina, né? E não o endereço completo junto com rede, porque agora começa a fazer sentido. Lá no arquivo que nós editamos e colocamos a zona reversa, nós colocamos 192 inverso, né? 192.168.0. Isso é endereço de rede, né? Ou seja, eu estou usando máscara 24, né? Agora eu vou utilizar o que? O último octeto, né? Que é o 200. Na verdade, né? O número da máquina Hércules é 200, né? Então, Hércules é o 200. O 201 é o Tucano. E o 202 é o Gripe. Certo? Bom, e aí a gente termina o arquivo, também o arquivo de configuração da zona reversa. Sair, salvar. Vou reiniciar. Aparentemente está correta a configuração também do nosso arquivo reverso, tá? Se a gente quiser testar agora, eu vou colocar o grip fsp.br. Bom, houve esse erro, né, que ele fez uma carry, né? Então a gente pode notar aqui nessa linha flag, né, que houve uma carry, mas não teve nenhuma resposta, tá? Eu tinha esquecido, né, mas antes de tudo a gente precisa configurar a máquina para utilizar o nosso DNS, tá? E para fazer isso a gente precisa editar um arquivo que é o resolve.conf. Então sudo vim etc resolve.conf, tá? Nesse arquivo a gente pode inserir o nosso servidor, tá? Sair, salvar. Vou reiniciar o nosso servidor DNS e agora eu vou testar. Essa alteração, esse arquivo, ele deve ser feito nas outras máquinas também, tá? Então vamos lá, vamos colocar o grip. Agora tá aí, né? Ó, foi feito. Cadê? Foi feito uma carry, né? Na linha de flags, né? Teve uma resposta, né? E tá aí, né? Ó, grip.fc.br com o IP 192.168.0.202, tá?
ele tá, né, qual a autoridade dele, né, tá no domínio ifsp.br, né, o DNS é o Hercules.ifsp.br, né, o IP do Hercules, né, é o 92.168.0.200, tá? Se a gente vê aí o carry time 0 milissegundos, por quê? Porque eu estou fazendo uma consulta local, né? Então é muito rápido, tá? Se eu repetir, vamos ver se vai mudar, né, o tempo aí, a coluna de tempo, que está em 604.800 segundos, né? Não atualizou ainda, né? Tá? Se a gente testar aqui o Tucano, né? Tá aí também com o endereço 201, tá? Se a gente fizer agora enviar o endereço IP, tá? Fazendo aí, né? Utilizando aí um DNS reverso, né? 192, vou colocar aqui ó, "-x" para definir que é endereço IP, 192.168.0.201, tá? Arroba, né, em 192.168.0.200, tá? Se a gente executar, deixa eu limpar aqui, se a gente executar, né, a gente vai ter aí também uma pergunta e uma resposta, tá? Que na resposta aí, né, ó, o 201.0.162.192, aliás, 168.192, estão percebendo que está invertido, tá? Isso aí pegou o que? Pegou lá da nossa zona, né? Então até do zero para frente, até ARPA, né, é o nome da nossa zona definida naquela zona reversa, tá? Ele é o que? Ele é o Tucano, certo? Aí tá, né, que o DNS é o Hercules, né, e o IP do DNS, que é o final 200, certo? Então, dessa forma aí a gente configurou, tá, o nosso servidor DNS, né, tanto com zona reversa como zona direta, tá? A gente vai entrar agora em uma outra máquina para tentar fazer os mesmos testes. Bom, eu estou aqui na máquina Gripen, né? Vamos dar uma olhada aí vou tentar aqui fazer um teste aqui com o nosso DNS. Então eu vou colocar Tucano, quero saber o IP do Tucano. Tucano ifsp.br. Ele demorou bastante, né? Vamos dar uma olhada no nosso resolve.conf. Vou dar um cat, vou entrar logo sudo vim /etc resolve.conf. Bom, por que ele demorou? Não tem nenhum servidor DNS configurado nessa máquina, tá? E a gente deve, como aquele programa o DIG, ele é um testador, né? Um programa para testar servidores DNS, não tem nenhum servidor DNS configurado nessa máquina, então fica complicado, né? Ele tentar fazer alguma coisa, simplesmente não conseguiu fazer nada, ele nem deu um retorno de não sei, né? Porque não tem um outro DNS aqui. Então, vamos configurar, né? Name server 92.168.0
200, que é o IP da nossa máquina Hércules, certo? Agora vamos tentar executar aqui. Tá aí, né? Agora ele encontrou o IP, aliás, ele encontrou o DNS, né? E buscou que o Tucano é o 92.168.0.201, tá? Se eu tentar o próprio Hércules, né? Tá aí, né? O Hércules. Se eu tentar o grip é ele mesmo. Tá aí também o grip, tá? Se eu tentar fazer o reverso, né? Utilizar o DNS reverso, colocar o menos X, 192.168.0. Quero saber o 201, que é o Tucano, né? Que tá no domínio, né? 192.168.0.200, certo? E tá aí, né? Ó, deixa eu limpar. E tá aí, né? Ó, que o 201 é o Tucano, certo? A linha aí, né? Ó, de resposta da sessão, tá? Observa de novo que tá invertido, tá? E o nome da máquina lá, Tucano, certo? E o domínio dela. Bom, então a gente fica por aí, tá, pessoal? Eu acho que é o suficiente para vocês entenderem o que é DNS, né? E configurar um DNS são configurações básicas, tá? Tem muitas outras configurações que a gente pode fazer, principalmente colocar um DNS como escravo, né? Mas a princípio é isso. Se der um tempo, né? Se sobrar um tempinho, a gente pode voltar nesse assunto, né? E falar um pouco mais. Mas a princípio é isso, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueça de fazer os exercícios e não esqueça de assistir o vídeo para entender um pouco melhor, né, a explicação sobre DNS e como ele funciona. Obrigado, abraço a todos.